E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Saudades da escola já? Com saudade de vocês. A gente viveu pouco nesse ano, né? Estava conhecendo vocês lá no primeiro bimestre, tivemos que parar. Mas até ali, outubro, novembro, a gente volta com vocês aí, não sei, talvez antes, né? Para voltar às atividades normais. Beleza, então. Hoje nós vamos para o último tema da apostila desse segundo bimestre, né? Na próxima aula já inicio com vocês a apostila do terceiro bimestre. E o tema de hoje, então, deixa eu ajustar aqui. O tema de hoje, então, é educação e sociedade, né? A instituição escolar. Então, vamos lembrar lá, né, que nós estamos estudando o processo de socialização dos indivíduos e que existem várias instituições dentro de uma sociedade que moldam o indivíduo para viver naquela sociedade. A escola é uma instituição que tem uma função importante dentro desse mundo atual que nós vivemos. Nem sempre existiu o padrão de escola que existe hoje, né? Mas as sociedades sempre procuram educar seus indivíduos, né? E no mundo capitalista, industrial, surgiu então a escola nesses parâmetros que nós conhecemos hoje com a função de educar para esse mundo capitalista. Então esse é o tema de hoje, né? Mas vamos relembrar então lá o que é uma instituição. Essa palavra, esse conceito instituição, ele é importante em sociologia. Então você tem que saber o que é uma instituição. Então o que é uma instituição? Né? A família é uma instituição, a escola é uma instituição, o clube que você vive lá, os grupos de amigos são uma instituição, a igreja é uma instituição, a mídia tornou-se uma instituição, né? A fila que você, um exemplo aí tacanho, né, do dia a dia, tacanho não, simples, né, básico do dia a dia, uma fila é uma instituição. O que é uma instituição? Né? Dê aqui exemplos para vocês de instituição. Então, uma instituição consiste num conjunto complexo de valores, de normas e de usos partilhados por um certo número de indivíduos. Né? Então, a escola, a família é formada por indivíduos, a escola tem indivíduos, né? A igreja tem indivíduos, a mídia, os indivíduos estão lá projetando as imagens para nós. Então, todas essas instituições aí, elas funcionam, cada uma delas funciona de um jeito, cada uma delas tem a sua regra, tem o seu padrão de comportamento, cada uma delas cria em nós um modelo de agir, uma forma de pensar. Então, instituição é aquilo que o homem institui, é aquilo que ele cria para produzir a vida em sociedade, para adequar o indivíduo aos modos e comportamentos desta. Então, isso é instituição, não esqueçam, é aquilo que o homem cria. Existem milhares de instituições que o homem cria, mas há algumas que são básicas, tá? Então, a família, a escola, igreja, mídia, nosso mundo moderno, né? São coisas básicas, é aquilo que o homem criou para viver em sociedade. O jantar é uma instituição, tá? Então, o namoro é uma instituição, o casamento é uma instituição, tudo isso tem regras, tem um jeito de ser, de se comportar, tá? E eles moldam você para viver naquela sociedade. Então, não se esqueçam desse conceito instituição. É aquilo que o homem cria, que não existe na natureza, que não é algo natural, que é algo socialmente, culturalmente criado pelo homem. Isso é uma instituição, tá? Aquilo que não existe na natureza, que o homem criou, que tem regras, comportamentos, normas e que molda os indivíduos para viver em sociedade, isso é uma instituição. Então a instituição de hoje é a escola, né? E a questão, o tema da educação, né? Existe aí uma diferença entre a educação familiar e a educação escolar. A educação familiar, ela então propicia, né? São educações diferentes. A família propicia ali uma educação informal e a escola tem a educação formal, onde ela transmite ali os conhecimentos científicos, conhecimentos técnicos, né, que são produzidos publicamente. Então, a família tem uma educação mais privada, né, voltada também para viver em sociedade, mas a escola ela é técnica, é um conhecimento científico, produzido neutramente, cientificamente. Ok? Então, são educações diferentes. As duas educam, mas educam de modo diferente. Ok? Então, vamos falar agora então das origens da escola tradicional, né? Essa escola que nós conhecemos. Então, essa escola atual que nós conhecemos, ela corresponde a uma necessidade, né? Então, lá a partir do século XV, XVI, né, começou a se instaurar o modo capitalista de produção, e esse modo capitalista de produção
precisava que os indivíduos de uma região, de um país, fossem educados para trabalhar nas indústrias, estavam nascendo, nas fábricas, tá? Então, essa escola corresponde a um modelo capitalista de produção, tá? Então, a escola é reflexo do mundo que ela é. A escola não é indiferente ao mundo que ela vive. Ela às vezes tenta não ser, mas ela está presa ao mundo que ela vive. Então, a escola que nós temos, tradicional, corresponde muito ao modo de produção capitalista e vocês vão entender aí nos próximos slides, né? Então vamos lá, continuando a entendendo as origens. Reparem só como é uma sala de aula, né? Uma sala de aula é composta de carteiras, elas estão em fila, os alunos ficam em fila. Lá na frente tem um professor que está transmitindo conteúdos, né? Ele parece um chefe, ele manda você copiar, manda você fazer, manda tudo em você. Então repara só, não está meio que repetindo aí, né? Uma fábrica, né? Então a escola nesse mundo capitalista, ela deixou de ser confessional, ou seja, ela deixou de pertencer à igreja, porque agora a educação é técnica, ela é científica, né? Ela deixou de ser restrita a um grupo social que antes pertencia aos mais ricos e a uma parcela da nobreza, e ela agora passa a ser do Estado, ela passa a ser laica. O que é laica? Laica é que a escola não prega nenhuma religião. Ela vai lá e te passa o conhecimento científico, mas ela não está lá para moldar você religiosamente. Coube, né, agora só a igreja, essa função de te educar para a religião. A escola tem que ser laica, ela não pode impor ao aluno uma religião e ela passa então a ser universal. Toda a sociedade agora, ao invés de um só grupo social, passa a ter acesso à escola, tá? E, além disso, ela passa a fornecer um conteúdo sistematizado. Vocês têm na aula de geografia, português, matemática, sociologia, filosofia, e cada professor já tem um plano de aula detalhado do que é que ele vai trabalhar com vocês. É assim que funciona essa escola, então, que nós conhecemos por escola tradicional, ok? E as crianças e adolescentes são separados em faixas etárias, né, separados em celas, quer dizer, cela não, né? Sala de aula com horários determinados. Repara só, não está aparecendo realmente uma fábrica, uma indústria? Então a escola é o mesmo molde do mundo capitalista. O mundo capitalista é formado por indústrias. A escola está refletindo ali, então, né, aquilo que a sociedade é. Então, como que essa escola burguesa, capitalista, industrial, age sobre o indivíduo? Assim como nas fábricas você tem que ser produtivo, senão você é demitido, na escola você também tem que ser produtivo. Né? Tem que produzir um mínimo lá para você não ser reprovado. E aquele rigor que há nas indústrias também é aplicado nas escolas, ok? Então, assim como a indústria é autoritária, controla o tempo e a vontade do trabalhador, numa sala de aula acontece a mesma coisa. Às vezes vocês estão com vontade de fazer outra coisa, de aprender um outro conteúdo, o professor chega lá e impõe aquilo que deve ser aprendido. Vocês têm lá, façam a tarefa em 15 minutos. Mesmo que um aluno não consiga fazer, que ele não consegue tão rápido assim, ele tem que corresponder ao tempo que a escola estabelece para ele. Então, uma escola está aparecendo bastante aí, uma fábrica, né? Reproduzindo um monte o que é o símbolo do capitalismo, que é o mundo industrial, ok? Então, continuando ali, né, entender essa questão, né? Então, a escola e a fábrica procuram ao tempo todo disciplinar e controlar os comportamentos, né? Tanto na escola quanto numa fábrica. Você tem que estar na fábrica atento ao serviço, na sala de aula atento ao tempo todo ao conteúdo, à tarefa, à atividade, né? Numa fábrica as pessoas são dispostas numa produção em linha para produzir em massa e numa sala de aula você também está igualzinho. Passou uma moto aqui agora, barulhenta. Então você também está igualzinho, você é um modelo fabril, ok? Reparem só então como a escola, repetindo nessa ideia, para vocês perceberem como que a escola repete o mundo industrial, como que a escola não consegue ser muito diferente do mundo industrial. Por isso que chamamos de escola tradicional, ok? Então, assim como a indústria, né, os operários são padronizados, a escola também padroniza os estudantes.
ela torna-se indiferente, cada um tem uma característica, cada um tem um jeito de ser, a escola procura homogeneizar todos os alunos, ela institui um tempo mecânico para a aprendizagem, assim como há um tempo mecânico na fábrica. Ali embaixo temos uma charge, né? Alunos diferentes, o professor vai aplicar uma prova e está lá, para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. É claro que o macaquinho ali vai subir rapidamente e os outros animais não vão conseguir, porque são diferentes. Então a escola tradicional fez isso aí com vocês. Cada um de vocês tem um gosto, tem um jeito de pensar a vida, mas chega na escola, você tem que se padronizar, se adequar àquilo que todo mundo é, igualzinho. Tá? Então essa crítica que está sendo feita à escola tradicional. Algumas mudanças já estão começando a ocorrer em algumas escolas, né, que estão começando a valorizar as qualidades individuais, né, a mudar a questão do tempo, mas isso está muito longe ainda, né, de acontecer. As escolas continuam muito parecidas com uma fábrica, né? Elas continuam moldando, controlando, padronizando os estudantes, assim como os trabalhadores são padronizados e controlados em uma fábrica, né? Então tá lá, numa indústria, numa fábrica, os empregados têm lá uniforme, na escola também há a questão do uniforme, né? Lá numa indústria o trabalho é dividido, cada funcionário faz uma função, na escola também há a divisão em disciplinas. Mas espera aí, professor, qual que é o problema de divisão em disciplinas, né? Chega lá um professor, matemática, 50 minutos de matemática, dá o sinal, sinal da fábrica, sinal da escola. Dá o sinal e entra o de filosofia, 50 minutos. Dá o sinal, vem em português, 50 minutos. Então a divisão é a mesma. Mas não tem que ser assim, professor? Não. Nas escolas de alguns países, lá a Finlândia, que é um exemplo de educação, do novo modelo de educação de uma escola moderna, já não há mais a divisão em sala de aula, não há mais paredes, não há mais a questão de filas e em relação às disciplinas, tudo é debatido globalmente. Todos os professores estabelecem um tema de estudo. Esses professores de geografia, inglês, português não, né, da língua local lá, né, estabelecem um tema e vão trabalhar física, química, biologia e vão entender como as disciplinas se integram naquele tema lá e propõem aos alunos trabalhar aquele tema. Então a Finlândia já está assim, tem uma escola em Portugal chamada Escola da Ponte, vou deixar a matéria para vocês no link ali abaixo para vocês assistirem. São escolas que já estão trabalhando com um modelo novo de educação. Então, diante desse fato, né, de que a escola parece então o mundo capitalista, o Durkheim vai falar, o sociólogo, né, famoso, sociólogo Emile Durkheim vai dizer, ó, a escola é um microcosmos da sociedade, ou seja, ela reflete no espaço dela aquilo que a sociedade é. Se a sociedade é autoritária, a escola é autoritária. Se a sociedade é mais livre, a escola também é mais livre. Se a sociedade é muito desigual, a escola também reflete essa desigualdade aí, ok? Então, as críticas ao modelo da escola tradicional são justamente isso aí, né? Que a escola, ao invés de se tornar um mecanismo para acabar com as desigualdades sociais, ela acaba reproduzindo, ou seja, ela tira uma cópia, ela mantém a desigualdade social, né? Então, ao invés de ser uma ferramenta de emancipação do indivíduo, que ele pense por si próprio, ela se torna então um espaço de reproduzir a sociedade, né? O Durkheim fala, ó, a escola é reflexo daquilo que a sociedade é, mas a escola tem que procurar se livrar, né? Se ela transmite conhecimentos, esse conhecimento não pode ser fonte, não pode ser instrumento para manter a desigualdade. A escola tem que servir como ferramenta para criar uma sociedade mais justa, mais livre e mais desenvolvida. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link da Escola da Ponte para vocês assistirem. E vou deixar também o link de uma música, né, que faz uma crítica a esse modelo tradicional de escola, tá? E eu quero que vocês assistam tanto a matéria sobre a Escola da Ponte, que é lá em Portugal, famosíssima, tá? E também assistam a música. Tenho certeza que vocês vão adorar a música. Quem já conhecia ela, mas não conhecia o clipe, vai ver ali
né, a crítica, tudo que eu falei aqui agora nesses 15 minutos, vai estar na música lá, refletindo a crítica feita à escola. Beleza, galera? Então nós acabamos por aqui, tá? Ficamos então para a próxima semana. Tudo de bom para vocês, bom final de semana, divirtam-se, valeu!